Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre a gripe aviária. Depois de circular por mais de 20 anos no mundo, a doença teve o primeiro caso registrado recentemente no Brasil. Até então, a gripe aviária só havia atingido aves silvestres. O assunto tem ganhado destaque no país com reflexos macroeconômicos. E para esclarecer todas as dúvidas sobre esse tema, eu converso com a médica veterinária e bióloga Grace Lousana, que também é presidente da Sociedade Brasileira de Profissionais de Pesquisa Clínica. Grace, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Eu que agradeço. Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre esse tema tão relevante. Exatamente. Vamos explicar um pouquinho para o público de casa como que surgiu a gripe aviária. Veja, Ana Paula, nós estamos falando de um vírus, né? Essa é uma doença transmitida por um vírus. E os vírus, eles estão presentes em vários tipos de locais. Este é um vírus comum em aves, e as aves são migratórias. Então, a gente tem que entender que a entrada desse vírus no Brasil era inevitável, né? O Brasil monitora não só este vírus, mas outros tantos, e isso era inevitável. Então, em algum momento, este vírus acabaria entrando no país, em que pese, desde 2022, o Ministério da Agricultura vem publicando, né, notas técnicas, comunicando medidas ou sanitárias. Então, o vírus entra no país, no caso, por rotas de aves migratórias, mas, em algumas situações, ele contamina aves, que são os reservatórios, né, desses vírus, e em algumas situações, nós temos, como tivemos aqui o caso, este vírus, evidentemente, é um vírus muito específico, que causa em aves e em alguns mamíferos também uma doença letal. Ele atingiu o país, mas vem sendo muito bem controlado. Grace, esse vírus é o H5N1, né? Ele é aí a influenza, é isso? Isso. É que vírus, Ana Paula, é bastante importante que a gente entenda isso. Vírus é um organismo que tem uma capacidade de mudança muito rápida. Então, este vírus, nós temos vários tipos de vírus. Este é um tipo, né? Então, você tem vários tipos de vírus que causam uma gripe, mas este é um tipo específico que causa, né, esta doença que é tão letal, que em 4, 5 dias você acaba, de maneira geral, você leva o animal a óbito. Grace, é possível uma pessoa se contaminar com a gripe aviária? Como que isso pode acontecer, se acontecer? Olha, Ana Paula, existem casos muito raros no mundo, né? Se você for contar o tamanho de contaminação que nós tivemos da espécie animal para a espécie humana, são casos muito raros no mundo, mas sim, é possível que ocorra contaminação. Por que pode ocorrer a contaminação? Por manipulação do animal, com as excretas, com a secreção. Então, o animal ele acaba tendo a liberação desse vírus pelas excretas dele e também por secreções oculares, por exemplo. Então, se você manipula esse animal sem estar protegido, há uma possibilidade de você se contaminar. Por isso, né, Ana Paula, é tão importante que você, como os produtores rurais, as pessoas de um modo geral, se você encontrar um animal com algum tipo de manifestação, com algum tipo de sintoma, como dificuldade respiratória, o olho do animal ele acaba tendo uma secreção muito importante. Então, é importante que as pessoas não manipulem esse animal, né? E se o fizerem, façam com proteção. E chamem imediatamente a defesa agropecuária do seu município. Então, nesse caso, as pessoas que estão correndo aí mais risco seriam os produtores rurais, né? As pessoas que estão diretamente ligadas a esses animais, trabalhando ali naquele local, é isso? Exato, Ana Paula. As pessoas que não têm contato com esses animais diariamente, a probabilidade é muito pequena de você ter contato com o animal
nós da rotina, você, por exemplo, aí no seu estúdio, dificilmente isso aconteceria com você. Mas os produtores rurais, as pessoas que atuam no campo, a probabilidade aumenta. Mas veja, nós temos que entender que isto vai acontecer se você entrar em contato com o animal contaminado. Né? Isto não vai acontecer se você não entrar em contato com o animal contaminado. Né? O vírus não vai sair voando por aí para fazer o contato com as pessoas. Então, você precisa ter contato com essas excretas desses animais. Correto. É uma dúvida comum também, as pessoas sempre se perguntam, né? Posso pegar a gripe aviária comendo carne de frango ou ovo? Olha, Ana Paula, essa é uma pergunta recorrente e, infelizmente, nós ainda temos uma falta de comunicação muito grande com a população e muitas pessoas da população ainda têm receio de se contaminar comendo ovos ou comendo carne proveniente dessas aves. Isso não vai acontecer, né? Por quê? Porque nós consumimos esses alimentos não in natura. Então, evidentemente que a probabilidade de uma contaminação pelo alimento ela é praticamente inexistente. Então, nós temos que comunicar isso à população, sabe, Ana Paula? E esse tipo de atividade, né, e de notícia que vocês fazem como imprensa, assim, é super importante para que as pessoas entendam que não haveria risco e que o Brasil, Ana Paula, é um país que tem um controle sanitário quando a gente pensa em produção de aves, de bovinos, de suínos, muito rigorosa. Né? Nós somos um exemplo para o mundo quando a gente fala em controle sanitário de produção animal. Iglesias, por que que os países, então, se o consumo da carne, do ovo não oferece risco, uma outra dúvida também, por que que os países suspenderam a importação desses produtos, nesses casos específicos? Ana Paula, sempre que você tem uma situação de risco em um país, e nós poderíamos até fazer uma grande extrapolação para a Covid. Então, sempre que você tem uma situação que envolve um risco sanitário, todos os países criam barreiras. Isso é absolutamente normal. É claro, nós vamos fazer o possível para evitar que exista qualquer tipo de disseminação daquele produto. Então, faz sentido você ter, evidentemente, um controle sobre aqueles animais, até porque muitas vezes você faz exportação com os animais vivos. Então, evidentemente, você tem que ter um certo cuidado. O Brasil está vivendo um vazio sanitário já importante, que termina aqui na próxima semana. Como o vírus, Ana Paula, ele é muito letal, se você passa um período depois que você faz a desinfecção de um local, você passa por um determinado período sem que um animal esteja apresentando sintomas, você tem o que a gente chama de uma descontaminação muito segura. Então, isso já foi feito no Brasil, mas veja, Ana Paula, as aves contaminadas, que são as aves migratórias, que podem ter esse vírus, elas continuam fazendo suas rotas, né? Então, o Brasil nunca deixa de estar preocupado com esse tipo de situação. Mas é importante que a gente entenda que todos os países, diante de uma situação como essa, cria barreiras para que a gente minimize a disseminação dessa doença. Exatamente, até é uma questão que eu ia te perguntar agora, se quando a gente fala sobre esse assunto, né, lembrando aí um pouco da Covid, falando em gripe aviária, é sempre uma preocupação a questão da pandemia, de uma nova pandemia? Sempre, Ana Paula, nós temos que entender que o homem, nós todos, né? Quando eu falo homem, aqui o ser humano, nós estamos causando um impacto muito importante no ecossistema mundial. Então, os diferentes biomas estão sendo alterados. Então, quando nós falamos de alteração climática, isso não é alguma coisa para o futuro, Ana Paula. E hoje eu, você e todos nós já sentimos esse impacto, não é, de alteração climática. Então, novas pandemias são absolutamente possíveis de ocorrerem. Por quê? Na medida em que nós alteramos o ambiente onde existem determinados animais que são
reservatórios naturais de determinados vírus, de determinados fungos, de determinadas bactérias, nós temos a possibilidade de liberar estes organismos para fora desses ambientes onde eles são controlados. Existe uma harmonia nos ambientes. Na medida em que você quebra esta harmonia, isto sai para fora desses ambientes. E aí a gente pode ter consequências, assim como tivemos com o Covid, podemos ter consequências bastante importantes para outras possibilidades de pandemia. Por isso, tão importante, né, Ana Paula, que o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, todos estejam sempre muito atentos a isso, e a população, evidentemente, sempre muito atenta também às orientações dos ministérios no que se refere aí à prevenção de algumas doenças. No caso de uma pessoa infectada com a gripe aviária, ocorreria, na verdade, a transmissão pessoa para pessoa? Olha, Ana Paula, como eu disse, a probabilidade de uma pessoa se contaminar é muito importante, isso é muito pequena, né? Muito pequena. Na medida em que a pessoa começa a manifestar os sintomas, ela imediatamente deve procurar apoio numa unidade de saúde. E ela fica daí no isolamento. O óbito nesses casos, Ana Paula, ele infelizmente é muito elevado. Então, as pessoas que se contaminam, a probabilidade de que elas evoluam a óbito existe. Então, a ideia é que essas pessoas, nos primeiros sintomas, procurem unidades básicas de saúde para que recebam os tratamentos adequados, lembrando que isso é um vírus. E vírus tem tratamento diferente quando a gente pensa em bactéria, quando a gente pensa em fungo. Então, eu reforço isso, Ana Paula, porque às vezes a população, obviamente ninguém é obrigado, né, a saber destas diferenças, mas às vezes há uma falta de compreensão de como se tratar uma determinada doença. Então, não adianta para algumas doenças você usar determinados medicamentos. Então, as pessoas, se estiverem, né, com sintomas, devem ficar isoladas e devem procurar uma unidade de saúde. Correto. Doutora, até queria tirar uma outra dúvida. Os sintomas nas aves são iguais os sintomas nos humanos? Semelhantes. Por quê? Porque a gente está falando aqui de doença respiratória. Então, nas aves, assim como nas aves, né, a gente vai ter uma dificuldade respiratória, nós também vamos ter essa dificuldade no ser humano. Então, de novo, né, uma coriza, secreções. Então, é importante que a gente esteja atento a isso. Mas, de novo, Ana Paula, eu reforço, né, porque às vezes as pessoas entram numa situação de muito medo, de muito receio, né? Então, é importante a população ficar atenta, mas vamos lembrar que hoje os casos que foram suspeitos, e nós tivemos mais de 400, menos de 500 e pouco mais de 400 casos suspeitos de aves no país, e só 5 foram confirmados. Então, assim, imediatamente foram isolados, né? Quando apareceu esse caso, primeiro apareceu no Espírito Santo já, em 2023, que já foi um caso no Espírito Santo. E o Brasil, a partir dali, já desde 2022, vinha noticiando situações para prevenção da gripe aviária aqui no Brasil, isso já desde 2022. É que agora, numa granja comercial, por sinal, uma granja extremamente tecnológica, isso aconteceu. Muito rapidamente foi contido. Então, assim, é importante que a gente entenda que é possível, mas a probabilidade é muito pequena. Então, a atenção é o que vai fazer toda a diferença, né? Atenção, principalmente para os produtores rurais. Encontrou uma ave, não necessariamente uma ave que está ali na sua granja ou no seu quintal, porque as aves são migratórias, você pode encontrar um animal que é fora da sua casa e esse animal, de repente, está morto. Não mexa nesse animal. Né? Isole aquele animal. Se você for mexer naquele animal, mexa de maneira segura, com luvas, com equipamentos de proteção, com máscaras. Isole o animal e chame a defesa agropecuária. Com certeza. Então, para a gente encerrar aqui nosso quadro, gostaria que você reforçasse que a alimentação, né, comer carne de frango
ou o ovo não oferece risco, até porque a gente quer aqui passar informação, não gerar pânico, né, não gerar medo na população. E é isso, né, tomar os cuidados necessários para que, né, a doença aí não se alastre, não atinja, né, não atinja mais ninguém. Você tem toda a razão, Ana Paula. É muito importante, mais uma vez, que as pessoas que estão aqui, né, nos ouvindo entendam que o que aconteceu, este fenômeno chamado gripe aviária, com um tipo de vírus muito específico, é algo que para o ser humano tem uma probabilidade de contaminação muito pequena, e comer carne de frango, comer ovos, realmente nós não temos que ficar preocupados com isso. Eu como carne de frango, eu como ovos todos os dias, e certamente sem nenhuma preocupação, porque se isso fosse realmente uma preocupação, pode ter certeza, Ana Paula, o governo estaria atento, porque isso teria para o governo, para o Ministério da Saúde, uma consequência muito grande. Né? O governo não quer que as pessoas fiquem doentes. Então, certamente, se houvesse risco, isto já teria sido comunicado para a população. Então, não há risco, as pessoas podem ter tranquilidade com relação a isso. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação, Grace, aqui no nosso quadro. Obrigada a você, Ana Paula, pelo convite. Um abraço para todos. Obrigada também pela sua companhia aí de casa. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!